Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, hoje chegamos ao final do Sermão do Monte. Foram o capítulo 5, 6 e agora nós vamos ver o capítulo 7, que fala sobre o juízo que pertence a Deus, as coisas santas do Senhor, os caminhos, os falsos profetas e os fundamentos. Vamos lá então? Pois bem, Mateus começa agora, neste 7º capítulo, falar sobre o ensinamento do Senhor relativo ao julgamento. O Senhor, ele está condenando não simplesmente a crítica, ele está condenando o julgamento. Ele condena o hábito das pessoas de fazerem críticas ferozes, duras aos seus irmãos. Não o exercício de um raciocínio, de um juízo crítico que nós vemos as coisas e percebemos se isso é bom ou se isto é ruim, dependendo dos nossos ensinamentos, né? Aquilo que nós recebemos como ensinamentos. Então, esta crítica do que é bom e do que é ruim, os juízos de valor, isto não está sendo criticado aqui. Nós devemos olhar as coisas e dizermos, opa, isso não é para mim. Por quê? Porque isso não está em acordo com a palavra de Deus. Isso não significa que você possa fazer um julgamento do seu irmão. Porque ao fazer esse julgamento do seu irmão, esse juízo de valor, né, você acaba menosprezando as pessoas e você acaba se colocando como um juiz. O que não é verdade. Isto incrementa o que a gente pode chamar de justiça própria, tá? Convidando as pessoas a se vingarem pelas próprias mãos. Não é assim que o Senhor nos ensina, né? É prudente que o homem seja generoso nas suas críticas, procurando mostrar a verdade, procurando esclarecer passagens bíblicas, ou até mesmo mostrar passagens bíblicas, né? Então, sendo prudente, sendo generoso, corrigindo em amor aquilo que está errado. Mas cuidado com isso. Nós mesmos podemos ter muitos erros, muitos comportamentos errados. Nós podemos, às vezes nós podemos agir sem perceber que nós estamos errando, que nós estamos fazendo coisas erradas. É aqui que o Senhor mostra para nós uma parábola, a parábola da pessoa que tem uma trava no olho e acaba reclamando do cisco que está no olho do irmão, né? Não percebe a trave que está no teu olho, diz o verso 3, e quer tirar o cisco do olho do outro irmão. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Jesus, no seu discurso, ele chama essas pessoas de hipócritas. Hipócritas porque eles não veem o erro grave, tá? Que está na pessoa, e essa pessoa quer reclamar de algum delito menor no amigo, no irmão, no companheiro, tá? Então, nós precisamos observar exatamente isso e tomar cuidado em relação a este julgamento. Logo em seguida, o Senhor começa a falar das coisas santas que estão sendo menosprezadas. Então ele fala aqui, ele dá duas metáforas, a de dar coisas santas aos cães ou de dar pérolas aos porcos, né? Então
não deis coisas santas nem aos cães, nem jogue as pérolas para os porcos. Então, toma muito cuidado, porque as pérolas têm grande valor e elas não devem ser distribuídas indiscriminadamente àqueles que menosprezam, àqueles que ridicularizam as coisas santas, né? Então, nós temos que tomar bastante cuidado em relação a isso. O Senhor também fala logo em seguida da perseverança na oração. O discípulo, ele tem que pedir, pedir, pedir e pedir. Tal e qual aquela mulher, aquela viúva que importunava o juiz, e enquanto o juiz não fazia o julgamento que lhe era devido, ela ficava pedindo, instando, batendo, né? A palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que abre se abre, ao que bate se abre. Então ele está falando aqui: faça, persista em buscar, em pedir, apresente os teus pedidos ao trono da graça. Ah, mas o Senhor sabe as minhas necessidades. Ok, mas Ele está esperando que você dê honra e dê glória a Ele. Faça o seu pedido que se esse pedido estiver em conformidade com o coração dele, com os planos dele, as suas orações serão respondidas e as suas bênçãos serão dadas. E ele faz agora uma outra comparação. Ele compara os pais terrenos ao Pai Celeste. Então Jesus faz essa comparação e ele diz: qual é o homem que entre vós, que o filho pede um pão e ele vai dar uma pedra? Qual é o pai que entre vós, que o filho pede um peixe e o pai dá uma cobra? Então, veja, não é o Senhor Deus Celeste, o Pai Celeste, muito melhor do que um pai terreno? Então, se um pai terreno faz isso, quanto mais o Pai terrestre e o Pai Celeste. E o Pai Celeste anseia por dar o que mais precisa, o que mais é importante, né? E lembre-se disso, que as coisas que o Senhor dá para nós, as coisas que o Senhor tem para nós, são muito melhores, muito mais preciosas do que aquilo que um pai terrestre pode nos dar, né? Então são dádivas espirituais, né? Portanto, tudo que vós quereis, diz o 12, que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Esta é chamada de regra áurea. Tudo quanto você não quer que faça para você, não faça para o outro. Tudo que você quer que alguém te faça, faça para o outro. Então, esta é a lei. Esta é o que os profetas disseram. Isto é misericórdia do Senhor. E esta passagem está reiterando que o que Jesus veio fazer aqui foi cumprir preceitos ordenados do Antigo Testamento, dando um conteúdo mais positivo, de maior misericórdia. Então, amado, esta é a regra áurea. Ela pode ser dita de forma positiva ou ela pode ser dita de forma negativa. Como assim? De forma positiva, a regra áurea diz: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. A negativa é: tudo quanto não quer que te façam, não faça a outro. Então, aquilo que você quer que faça para você, faz para o outro. Aquilo que você não quer que façam com você, não faça com o outro. Esta é a regra áurea.
Logo em seguida, o Senhor começa a falar no seu discurso a respeito dos caminhos. Ele fala de caminho e ele fala de porta. Caminho estreito, caminho largo. Porta estreita, porta larga. Existem apenas 2 caminhos, meus queridos. Apenas 2 caminhos. E os caminhos conduzem a portas. Este caminho, que é um caminho que conduz à porta estreita, é o caminho que conduz à vida eterna, porque a porta é estreita. O caminho que conduz à porta larga leva à destruição. Então, a porta larga, que é o final do caminho largo, conduz à destruição. O caminho estreito, que conduz à porta estreita, leva à vida, leva à salvação. Ao entrar por ela, seja ela larga ou estreita, você não vai poder retornar, você não vai poder voltar de lá. E é interessante que o Senhor diz, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos os que encontram. Portanto, a estrada que conduz para a porta estreita é também estreita e apertada, e apenas uns poucos são capazes de encontrá-la. De um lado, nós vamos passar pela cruz, pelo sofrimento, mas ao final nós encontraremos a vida eterna. Por outro lado, nós temos um caminho largo, que pode ter riqueza, que pode ter desafios, né? Bebidas, dinheiro e coisas mais, mas ela vai conduzir ao fogo eterno, à perdição. Os salvos, portanto, seriam pouco. A verdade é que existem só esses 2 caminhos. E esses 2 caminhos estão abertos aos homens para que eles possam percorrer. Jeremias já dizia isso, né? Jeremias 21:8, ele fala, né, a respeito do caminho da vida e o caminho da morte. Mas agora o Senhor explica por que o caminho estreito é difícil de achar. Porque ele começa a falar a partir do 15 a respeito dos falsos profetas, daqueles que são falsos mestres e que eles inventam fórmulas, eles inventam maneiras de enganar o povo e de dizer que o homem está bem do jeito que está, bebendo, folgando, se deixando levar pelos pecados, pela prostituição, né? Pelas riquezas mal adquiridas. Tudo isso leva, né, para um caminho largo, bom, mas uma porta que conduz à morte, né? A mesma coisa Paulo diz em Coríntios. Ele fala, né? É por isso que existem entre nós aqueles que perecem e nós que estamos sendo salvos, porque nós estamos andando no caminho estreito, né? Então, essas pessoas veem a vida de uma forma diferente e elas estão ensinando errado para os que vêm atrás e que acreditam neles. Em vez de acreditar nas palavras do Senhor, em vez de acreditar nas palavras da Bíblia, eles estão acreditando nesses falsos mestres. E ele usa aqui, amados, 2 metáforas. Primeiro, ele usa a metáfora da ovelha. A ovelha que não é ovelha, a ovelha que é um lobo que está disfarçado. Esses falsos mestres parecem, nos seus ensinos, ter semelhança com a verdade. Parece inofensivo, mas na verdade eles são lobos e eles estão preocupados com lucro pessoal, com dinheiro, com o seu bem-estar e não estão nem aí com a salvação das pessoas. Eles querem vender as suas falsas filosofias para as pessoas que não levam a sério a palavra de Deus.
né? A palavra de Deus diz, perece, o meu povo está perecendo porque ele não entende, ele não estudou e ele não compreendeu a verdade. Ele está com falsa verdade, ele está no caminho dos falsos mestres. No tempo, eles vão ver que esse caminho leva para uma moralidade pervertida. E ele fala também em relação à árvore, é uma outra metáfora. Ora, a árvore, meu querido, ele vai dar o fruto de acordo com a árvore. Se a árvore é boa, ela vai produzir fruto. Ora, ele diz no 16, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Tanto espinheiro quanto abrolho eram vegetais que não serviam para nada, nem para fazer fogo. Então, fruto bom é de árvore boa. Fruto ruim é de árvore ruim. Aliás, nem árvore, nem fruto que vale a pena esta árvore vai fazer. Tá certo? Toda árvore que não dá bom fruto, diz o Senhor, ela deve ser cortada e levada ao fogo. Essa é a dureza no tratamento de falsas doutrinas. Estas falsas doutrinas têm que ser tratadas e descartadas com dureza. A mesma dureza que se usa para uma árvore que não dá fruto. Ora, o que acontece com uma árvore que não dá fruto? A raiz é cortada, a árvore é cortada e ela é atirada ao fogo. Então, um homem também pode errar desta forma e ele será, portanto, cortado ou não. O Senhor fala agora a respeito daqueles que imaginam-se fazendo as coisas corretamente, mas não estão. Às vezes existem pessoas que dizem, ora, Senhor, Senhor, eu fiz a tua vontade. Mas quando você fez a minha vontade? Então o Senhor, ele fala isso, né? Muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo, né? Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome não fizemos muitos milagres. Ora, mas neste dia, que é o dia do juízo, aqueles que dizem ter profetizado em nome do Senhor, eles estão reivindicando autoridade para fazer a profecia. Aqueles que dizem que expeliram demônios em seu nome, usam o nome do Senhor como uma fórmula mágica de exorcismo. Muitos que dizem que fizeram milagres em seu nome, né? Eles estão dizendo que fizeram isso em poder, com o poder do Senhor. Ora, o Senhor diz assim, não, eu não lhes conheci. Eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então ele vai dizer explicitamente para essas pessoas, esses falsos profetas, esses falsos milagreiros, esses falsos exorcizantes, né, de espíritos, não! Vós não sois meus amigos, apartai-vos de mim, vós que traficais praticando o erro. Então, estes não entrarão nos céus. Para fechar, então, o discurso todo, né, o sermão do monte, ou o sermão das bem-aventuranças, que começou com as bem-aventuranças, ele termina com duas parábolas. As duas parábolas, uma de um construtor que fez a sua casa sobre a rocha. Este é aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica. E, portanto, ele constrói a sua casa na rocha que é Jesus. Pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir descer água, não vai se abalar a estrutura. Diferente aquele que faz a casa,
né? É ouvindo a palavra de Deus, mas não praticando a palavra de Deus, é aquele insensato que edifica a sua casa sobre qualquer outra coisa menos a palavra do Senhor. Sobre a areia, diz a parábola aqui no verso 26. Ora, vendo chuva, vindo vento, etc., a casa será destruída, absolutamente destruída, né? Como está em 1 Coríntios 3:11. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Este é a rocha. Ora, o homem que tem um fundamento correto não vê a sua casa destruída. É o que está em 2 Pedro 1, 5-7. Né? Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Assim, meu amado, cumprimos toda a lei e todos os profetas. Este é o modo cristão de viver. Amém, querido? Bons estudos.